Olá, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando esse programa que eu sei, você fica aguardando para ir para o ar, o programa Os Dias da Minha Mocidade, esse encontro semanal que a gente tem para abordar temas afeitos ao jovem, temas que fazem parte do nosso dia a dia. E olha só, já estou me colocando na condição de jovem também, seja sob o ponto de vista espiritual, ou seja, no dia a dia da nossa experiência com Deus, no nosso dia a dia na igreja, nas nossas experiências, no exercício daquilo que o Senhor tem nos confiado, seja de temas ou tratando temas que são de ordem mais da nossa vida, das questões profissionais, questões sentimentais, familiares, enfim, daquilo que está no nosso cotidiano. Esse é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Nós estamos começando agora e agora você vai ver quem está conosco aqui. Olha só a turma bonita que está aqui no estúdio hoje para o programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu quero começar dizendo o seguinte, o tema do programa de hoje é depressão. E é um tema muito sério e muito importante de nós conhecermos, porque a depressão, né, é o resultado de uma sequência de eventos, de condições nas quais nós podemos nos encontrar até chegar a esse estágio. E por isso nós recebemos aqui hoje a nossa querida amiga, doutora Andressa, que está presente conosco aqui. Andressa, paz do Senhor, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, jovens. É com prazer voltar para o programa e discutir um tema de pertinência, interesse da maioria das pessoas e que a gente pode contribuir um pouco e, quem sabe, ajudar muitas pessoas. Que coisa boa. Doutora Andressa, que é psicóloga, já esteve conosco aqui falando sobre o tema ansiedade, não foi, Andressa? Aliás, eu recomendo, se você não assistiu essa edição do programa, que você, no nosso canal no YouTube, entra lá na playlist Os Dias da Minha Mocidade e você vai assistir também a esse programa, foi muito interessante. E hoje aqui, para me ajudar a conduzir todas as coisas, mais uma vez, a minha colega Andréia Thalma, jornalista. Paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, Andressa, aos jovens que estão aqui no estúdio. É sempre um prazer poder participar deste programa. Muito bem. Andréia, você pode apresentar os jovens convidados hoje aqui? Com certeza. Nós temos aqui hoje 5 jovens, a Gabriele, Lorena, Lucas, Pedro, Vinícius. Eu nem vou falar o sobrenome, de onde eles são, porque eu vou dar trabalho para eles, como sempre, né, pastor? Isso. Muito bem. Na medida em que eles forem participando, então eles podem se apresentar e a gente vai conhecer melhor os nossos jovens. Muito bem. Antes da gente passar para as perguntas que os jovens aqui vão fazer à doutora Andressa, eu quero lembrar você que nós estamos aqui no nosso canal, que nós estamos numa campanha para ampliar o alcance do nosso canal e, com a ampliação desse alcance, também ampliar a divulgação, a pregação do Evangelho Eterno, da Palavra Viva. Então, olha aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse conteúdo, compartilhe com outros jovens que você conhece, o pessoal da faculdade, o pessoal da escola, os colegas de trabalho, para que a gente possa dar uma amplitude maior ao alcance do nosso canal e da pregação do Evangelho Eterno. Andréia, vamos passar então para os nossos jovens aqui para eles trabalharem. Eu posso tomar liberdade antes de chamar a Gabriele. A Gabriele vai se apresentar, ela está aqui do meu lado. Mas eu queria antes fazer uma pergunta para ela. Ótimo. Eu queria abrir. Eu queria perguntar se depressão é doença e se existe tipos de depressão, se a gente consegue ter tipos, discernir isso. Sim, Andréia, é uma ótima pergunta. Realmente, depressão é doença, uma patologia psíquica, é um quadro de adoecimento progressivo e muitas vezes as pessoas não percebem quando ela se inicia. Então, ela tem vários níveis. Nós temos ela leve, moderada, grave, persistente e algumas pessoas vão ter vários episódios depressivos no decorrer da vida. Então, é uma doença séria, ela é fatal, inclusive de alto índice no Brasil. Então, é preciso ficar atento mesmo com os sintomas da depressão. Ok. Não é então, né, André, uma condição
que possa ser vista sem muita preocupação. Banalizada? Não pode, é preciso ter atenção. Principalmente porque a pessoa pode não perceber tanto o quanto ela está grave ou disfarçar muito bem. Às vezes tem um mito de que a pessoa disfarça que está doente, fulano podia estar melhor, né? Ele fica aí cabisbaixo, mas podia levantar, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, mas as pessoas geralmente disfarçam que estão bem por muito tempo e estão doentes e precisam de ajuda, e todo adoecimento precisa de intervenção, de cuidados de saúde. Ok. Então vamos agora, Gabriele. Aliás, Gabriele, que é estudante de psicologia, né? Então tá aqui da estudante para professora. Meu nome é Gabriele, né? Como já foi dito, eu sou da igreja de Itapuã 3 e meu pastor é o pastor Valder. E eu queria perguntar, Andresa, como que pode se diagnosticar a depressão e se a ansiedade seria uma causa dela? Sim, a gente pode diagnosticar, sim, a depressão num relato clínico, numa observação clínica, a partir do contato com o paciente. O que tem a ver ansiedade com depressão? Muitas vezes acontecem as duas, tá? Existe o quadro ansioso depressivo. É possível que a pessoa tenha as duas. Agora, existem outros quadros, outros transtornos, que há nuances, tanto da ansiedade quanto da depressão. Então, precisa de um olhar clínico, um olhar profissional para distinguir o que está acontecendo, identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, quando é que a ansiedade pode contribuir? Como é que ela faz isso? A pessoa é extremamente ansiosa, vive uma vida com alto nível de estresse, como muitos de nós hoje, né? Cheio de compromissos, precisando correr muito, emergências, situações desafiadoras, parece que outro dia a solução não vem. Essas sensações elevam o nível de cortisol. Lembra que a gente falou de ansiedade? Ansiedade é o nível de cortisol lá em cima. Imagine que esse corpinho é de um ser que está correndo na floresta de uma fera. Então, essa é a ideia de quem está sob alto nível de estresse. Esse corpo vai acionando o sistema de alarme constantemente e tentando proteger dessa ameaça. Chega um momento que o corpo entende, aí o cérebro entende que tudo que ele está fazendo não é o suficiente. Então, ele precisa deixar de fazer. Aí ele começa a reduzir cortisol, um dos hormônios que vai colocar para correr. Então a pessoa vai começar a parar. Então para de ter vontade de fazer coisas que gostava de fazer, para de gostar de si, para de investir na vida. Não tem aquela pessoa que antes ia tanto em tal lugar, que fazia isso, que era animado, que era engajado, que agora você chama e não tem mais vontade de ir. Às vezes alguém quer ajudar e fala assim, vamos marcar, tal dia, segunda-feira você vai comigo e tal. A pessoa fala, mas ele está deprimido. Então ele fala todo deprimido, o olhar é baixo, os ombros caídos, uma voz mais lentificada, o pensamento também pode estar lentificado, e aí ele combina que vai. Só que ele não vai, e ele te dá uma desculpa. Você liga, nós não combinamos, e você fala, viu? De novo, marquei e não foi. Tá vendo? A gente tenta ajudar essa pessoa, mas ela não quer ser ajudada. Porque a gente fala, vamos embora, eu tô aqui, eu tô com você, e ela não vem, então ela quer. Mas não é bem isso que está acontecendo, ela não consegue. Quando ela marcou com você, ela já não dormiu direito de noite. Marquei, notou, eu digo, por que eu me envolvi nisso? Puxa, não devia, porque isso não vai dar certo. Então, nem preciso me envolver. É difícil levar para reagir. É difícil convencer de que aquela ideia que a pessoa está tendo sobre um problema não é a única ideia possível. Desse modo, a ansiedade em alto nível constante por um tempo determinado vai levar à parada, e essa parada é a depressão. Ok? Aprendeu? Coisa boa, muito bem. Bom, Andréia, a gente continua com os nossos jovens aqui no estúdio, né? Com certeza. Agora a gente pode falar com o Lucas. Lucas, pode se apresentar. Boa noite, me chamo Lucas Lanher, sou da Igreja de Barro Vermelho, do pastor Alexandre Brasil. E eu estava querendo saber também como é que eu posso identificar que eu tenho a depressão
E no caso positivo, eu identifiquei que eu realmente tenho sintomas. Quem que eu posso estar procurando ajuda? Sim, alguns sintomas muito claros de depressão. Desistência. Sempre que ouvir a palavra desistência, é um alerta que tem que acender. Começou a desistir do que fazia, desistiu de trabalhar, de investir na carreira, de um relacionamento, tudo que gostar, começa a desistir. Então começou a perder prazer de fazer coisas. Então, perda de prazer, humor triste ou irritável se for uma criança. Criança, geralmente, ao invés da tristeza, vai mostrar irritabilidade, alguns adultos também. Então, humor triste, é preciso ter esses dois sintomas, humor triste ou irritável e essa falta de prazer, que é a anedonia. Ok, tem isso daí. E também tem choro fácil, perspectiva de um futuro ruim, porque tem um tripé na depressão, visão de mundo, eu e o futuro prejudicados. Autodepreciação, e é uma grande diferença de qualquer outro aspecto de tristeza, de luto. Porque na depressão o sujeito acha que ele tem um problema, então ele se autodeprecia, ele diz que eu não sou forte o suficiente, não consigo. Então a noção de incapacidade muito clara para ele. Já tentei, tá? Isso não dá certo não, e tentou mesmo. E isso aí já desisti. Esse é um discurso de quem está em depressão. Então, a visão de eu, mais fraco do que a vida. A visão do mundo. O mundo é um lugar injusto e perigoso e não vale a pena investir nisso aqui. E é por isso que depressão é muito séria, porque leva à desistência da vida, da existência. Vai desistindo do que gosta, vai desistindo de quem gosta e depois desiste de si. Entende? E o futuro representa um problema para ser enfrentado. Não é mais prazeroso pensar no futuro, ter sonho e planejamentos, que jovem ama, né? Tem um plano, uma carreira, tem um plano, um casamento, tem um plano, uma família, tem um plano. Esse plano vai ficando sem sentido. Parou de investir no futuro, então a gente já está no campo da depressão. Então eu, mundo e futuro prejudicados. O que o depressivo perde? Esperança. Quando essa palavra sai de cena, nós estamos lidando com a depressão. Entende? Quem tem saúde tem esperança. Deixa eu fazer uma pergunta, Andressa, a partir dessa resposta que você deu, porque você citou diversas situações, diversas circunstâncias, diversas condições nas quais o ser humano pode estar, mas a depressão, ela se apresenta como um somatório de todas elas. Eu quero dizer para o seguinte, pode acontecer que, eventualmente, de maneira pontual, sobre um determinado aspecto ou projeto na vida, que a pessoa se sinta assim, sem muita perspectiva. Mas no contexto geral da sua vida, ela não tem essa reação a tudo. Então, eu estou dizendo porque às vezes as pessoas podem ficar preocupadas, normalmente não consigo mesmo, às vezes com um ente querido, que desistiu de um determinado projeto, por entender que esse projeto ele não viu perspectiva nisso, ele tentou e não conseguiu, mas que em todos os outros aspectos da sua vida ele não apresenta nenhum sinal de depressão. Então, é possível acontecer isso? Situações pontuais pelas quais a gente passa e que elas vêm, fica aquela marca, mas a gente, vida que segue, toca o barco e não entra no quadro depressivo. Então, se não entra no quadro depressivo, trocou de projeto. Não, isso aqui não serve, vou pensar em outra coisa. Legal, mudança, beleza. É diferente de desistir de projetos. Não é? Então, quais são os sintomas que sempre tem que estar presente? O humor irritável, triste e a falta de prazer, ok? Agora, o que mais pode estar presente? Aqueles outros que eu disse. Então, o choro fácil, desistir de si mesmo. Alguns sintomas fisiológicos, somáticos também vão ocorrer, eles são muito presentes, alteração de apetite, alteração de sono. Às vezes a pessoa não percebe, mas ele começa a brigar com a balança.
é um indicador de depressão. Gostava muito de comer, não tem muito apetite mais, ou o contrário, começa a gostar do doce, principalmente, é um indicador. A amargura da vida buscar o doce. O sono é um indicador de saúde mental muito interessante, porque se você para de dormir bem, para de produzir serotonina, então no outro dia fica mais irritado, a vida vai perdendo mais a graça. Então o sono também é um outro indicador. É claro que um só aspecto desse não define a depressão. Não é só porque desistiu de um projeto, mas no quadro depressivo se desiste de projetos. Bom, a gente tem, obrigado pela sua complementação, Andressa, a gente tem a participação de irmãos nossos de vários lugares do Brasil que têm enviado seus vídeos, né, para nós e que no envio dos seus vídeos contam suas experiências ou fazem perguntas para o nosso ou a nossa convidada. E nós temos uma experiência aqui que veio de Santa Catarina, de uma jovem que inclusive nos ajuda na produção de outro conteúdo da Rádio Manaim, que é o Manaim News, que é a nossa irmã Letícia Tillman. Letícia vai falar sobre uma experiência dentro desse tema, vai compartilhar conosco. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Letícia Tillman, sou da cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Faço parte do ministério do pastor Juarez Machado. Então, irmãos, eu venho trazer uma experiência com relação à depressão. Em 2021, as igrejas estavam começando a voltar com os cultos e foi um momento muito difícil para mim, porque eu desenvolvi um quadro depressivo e também ansioso. Então eu estava tendo crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido antes. E em um dos cultos, eu tinha passado por um dia muito difícil. Eu não estava conseguindo dormir à noite, estava sendo rondada por pensamentos que não pertenciam ao Senhor. E num dia de muita aflição, eu pedi oração. E o irmão que orou comigo teve um dom de que quando eu levantava às 3 horas da manhã para orar, o Senhor enviava um anjo que penteava os meus cabelos. E, irmãos, após o mês que se passou, eu fiquei 30 dias orando às 3 horas da manhã. Foi ali a orientação. E após os 30 dias, foi como se eu nunca tivesse tido um pensamento que não pertencesse a Ele. O Senhor me libertou de uma forma que eu nunca imaginei. Então foi uma experiência que eu nunca vou me esquecer, porque aos meus olhos, como humana, como homem, era impossível. Era impossível ser liberta. Mas o Senhor, Ele é muito além daquilo que a gente pode imaginar. E o Senhor, Ele nos concede ali a graça, os meios de graça, os recursos, para que a gente possa viver experiências inesperadas com Ele. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Letícia, interessante, Andressa, que ela relata um quadro no qual ela se encontrou e que, aliás, o período de pandemia foi um divisor de águas nesse sentido, da percepção do quadro depressivo em função de tudo que a pandemia impôs a nós do ponto de vista de relação social, de interação, enfim. E depois relata uma experiência de bênção vivida e de fato, a operação de Deus na vida do homem, e aqui eu digo como pastor, a operação de Deus na vida do homem é algo que transcende. Então, o que significa transcender? É algo que vai além de qualquer limite que a ciência possa estabelecer, que o ser humano possa estabelecer. Então, a cura de um quadro depressivo, assim como a cura de um quadro de enfermidade física qualquer, é algo bíblico, previsto, né, e que acontece no nosso meio. Agora, eu queria que você falasse sobre o que a pandemia fez, levando as pessoas, de fato, a esse quadro de depressão. Como é que, de maneira geral, o que você, como profissional da área, como psicóloga, percebeu durante esse período de pandemia na vida das pessoas no que diz respeito à depressão?
aumento de índice de todos os quadros de transtornos psíquicos, principalmente depressão. Inclusive, já era previsto durante a pandemia, a gente já percebeu, depois da pandemia nós vamos ter alto índice de adoecimento, porque a pandemia impediu tudo que a gente gostava, que é a liberdade de ir e vir, de trabalhar, de fazer planos, percebe? Que já coloca você num quadro quase depressivo por obrigação, você começa a ter o isolamento, não pode ter contato, obrigatoriamente convive com os familiares. Uma coisa é você conviver, outra coisa é obrigado a conviver. Então, dentro de casa fica mais tenso, a pessoa não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, como a gente não sabe mesmo, a gente acha que sabe, e esse impedimento de fazer planos, principalmente comprometimento financeiro e de saúde, perdas de pessoas queridas, tudo isso foram agravantes e nós já esperávamos esse crescimento, porém ele está além do que esperávamos. Realmente é surpreendente a maneira que estamos adoecendo. A pandemia é um dificultador. Nós passamos por lutos diferentes, vivenciamos lutos diferentes durante a pandemia, não podia velar a pessoa, não podia acompanhar a perda e a sensação iminente de perda. Em qualquer momento eu perco alguém, ou eu. É um medo muito constante. A pandemia, sim, adoeceu. Situação. Pastor, o Lucas, falta uma pergunta para ela, claro. ela responder a ele aqui. No caso, quem que eu poderia estar procurando, né? No caso, temos a psicóloga, mas também entraria a ação de um psiquiatra, ou então, às vezes, até do pastor mesmo. Como é que seria essa atuação no campo profissional e espiritual? Sim, os profissionais de saúde mental, o psiquiatra ou psicólogo estão preparados para diagnosticar e tratar, intervir no quadro depressivo. E dentro da igreja, já que você colocou essa possibilidade do pastor, há sempre a receptividade, o aconchego para dar o suporte ao tratamento médico, psicológico, enfim, que é dado pelos profissionais de saúde. Amém? Amém. Andréia, está contigo. Amém. E eu queria até perguntar também, dentro da pergunta dele, né, se, por exemplo, a gente sabe, né, igual ela falou, a pandemia acarretou muita depressão, né, na humanidade. E quando chega uma ovelha para o pastor e pergunta, pastor, eu estou com depressão, o que eu faço? Assim, o senhor já teve essa experiência? Como é que o senhor lidou com isso? Pode falar para a gente? A experiência do ministério desta obra, ela é muito interessante. Outro dia eu fui procurado, me permitam aqui abranger um pouquinho para vocês entenderem onde eu quero chegar, eu fui procurado por uma repórter de uma mídia local para perguntar na Igreja Cristã Maranata como é que o pastor é formado. Faz um seminário teológico e a resposta é a seguinte: o seminário teológico dura 4 anos. Na Igreja Cristã Maranata o pastor é formado ao longo de décadas, porque ele está no convívio com a ovelha e ali ele vai aprendendo a ser pastor no dia a dia. E dentre as muitas coisas que nós precisamos aprender para ser pastor, uma delas é lidar com situações como essa, de nos confrontarmos com uma pessoa que apresenta um quadro depressivo. Obviamente, não somos profissionais, embora haja pastores que são psicólogos, mas no meu caso, por exemplo, eu não sou profissional de saúde, eu não tenho como fazer uma avaliação e fechar um diagnóstico sobre isso. Não é minha função e nem eu sou preparado para isso. Mas ao perceber uma situação como essa, como pastor, nós geralmente levamos a pessoa, incentivamos o irmão a procurar um tratamento médico, a procurar um tratamento especializado, né? E aqui eu conto uma experiência que eu tive com uma jovem que me procurou e disse assim: olha só, eu queria me livrar dos remédios, eu precisava que Deus me abençoasse, eu queria não precisar mais tomar remédios. Eu falei assim: eu também. Aí ela disse: mas você tem o mesmo problema que eu? Eu falei: não, eu tenho outro. No meu caso, eu tomo remédio por vida para manter a minha glicemia normal. Eu tenho um problema crônico e você também tem um problema crônico. Eu tenho um remédio, você toma outro. Eu não posso parar de tomar o meu e nem você pode parar de tomar o seu.
enquanto que o médico não diga que você pode parar de tomar o seu. É as pessoas entenderem, levar o irmão a entender que é um problema de saúde como o outro. Uhum. Não há nisso nenhum problema. Ninguém queria ter um problema de diabetes, ninguém queria ter um problema cardíaco, ninguém queria ter um problema de pressão alta, enfim. E existe tratamento e existem ações que podem ser feitas, no meu caso, por exemplo, atividade física, isso me ajuda. Então, também para as questões de doenças, se é que eu posso usar esse termo, da mente, também há ações que ajudam, são, né, adjutoras no sentido do tratamento medicamentoso, por exemplo. Tá? Então, as pessoas entenderem isso. O problema de ordem psicológica, psiquiátrica, é um problema de saúde como qualquer outro problema. Porque muitas vezes as pessoas confundem com o problema espiritual, né? A depressão. Pois é, e não é. E isso não é. Não que não existam os problemas espirituais, eles existem também, mas esse não é um problema de saúde. Amém. E é um problema, aqueles que somos menos jovens um pouquinho do que os que estão aqui, sabem que essa realidade da compreensão dos problemas de ordem psicológica e psiquiátrica são problemas de saúde e que são estudados, que a ciência busca respostas para isso e que há tratamento para isso, é uma coisa relativamente jovem, ou nova. Né? Antigamente não se conhecia muito sobre isso e as pessoas simplesmente eram tidas como pessoas que não giravam bem da cabeça e ponto. Né? Mas é uma realidade completamente nova e a gente precisa, os pastores precisam ter absolutamente ciência disso e saber lidar com essa situação. Respondidíssima a pergunta, obrigada. Agora é a Lorena. Boa noite, meu nome é Lorena, eu sou da Igreja de Mata da Praia, do Pastor Eber. E, Andressa, por exemplo, caso uma pessoa não queira se tratar por achar que depois de um tempo aquilo tudo vai passar, tristeza, angústia, sendo assim, o que ocorre com o não tratamento da depressão? O que acontece muito é que o doente da depressão, a pessoa que está com um transtorno depressivo, ele não acredita em muita coisa, inclusive no tratamento, ele quer desistir inclusive do tratamento. É difícil engajá-lo no autocuidado. É muito frequente isso, eu vou deixar passar para ver se isso se resolve. Porque nós temos tristeza, tá? A tristeza do humano, tristeza saudável e necessária. Todas as vezes que nós temos perdas na vida, a tristeza comparece para dizer, você perdeu. E isso dói. Então a gente chora e a gente fica triste e depois a gente se recupera. Nós temos a capacidade de autorregulação e autorrecuperação. Isso vai acontecer. Então, perdeu o emprego, perdeu o ente querido, perdeu algo que gostava, vai sentir tristeza. Perdeu algo e entende que foi uma injustiça, vai sentir raiva. Mais de 6 meses chorando pela perda, aí tem que acender o alerta, porque já deu tempo de se recuperar. Percebe aí? Nós não estamos lidando com uma tristeza comum. Aí podemos estar lidando com um quadro depressivo. Então, às vezes a pessoa acha que como ela passa pela tristeza e sai da tristeza, vai acontecer também com a depressão. Às vezes porque ela não entende o quadro, ela não percebeu que outras situações já estão mais difíceis e vai dificultando. O que acontece com tudo que a gente não cuida bem? Melhora ou piora? Entende? Então esse é o processo natural do que a gente não cuida. O problema é que hoje precisa de uma intervenção, vai precisar de mais daqui a um tempo, muito mais daqui a muito tempo. Okay? Respondido? Respondido. Muito bem. Vamos então agora chamar aqui mais uma participação que vem agora do estado do Mato Grosso, da cidade de Cuiabá. E quem vai fazer essa intervenção é a nossa irmã, aliás, o nosso irmão, Lucas Figueira. Lucas Figueira, que traz uma pergunta de Cuiabá para a doutora Andressa. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, como vão? Meu nome é Lucas Figueira, sou um dos jovens da Igreja Cristã Maranata aqui de Cuiabá, em Mato Grosso, do bairro Jardim Califórnia,
ministério do pastor Jorge André. E minha pergunta é: qual o papel da família e da igreja no suporte aos jovens com depressão durante o tratamento? Muito bem, obrigado, Lucas. Andressa, a gente até já comentou aqui sobre o papel da igreja, do acolhimento, né, e do suporte, daquele trabalho que vai acabar por ajudar, inclusive pela influência do pastor, dos irmãos, no sentido de levar a sério um tratamento médico. Mas e a família? É importantíssimo, fundamental o apoio de pessoas próximas. O que acontece? A gente não tem depressão porque escolheu, porque foi contaminado pelo outro, não é bem assim. Existe um processo, algumas situações na existência da pessoa predispõem mais em quadros depressivos mais graves. A vida nos desafia e a maioria de nós vão atravessar episódios depressivos. Alguns vão adoecer. Quem são esses alguns? Geralmente pessoas que num primeiro momento da vida não tiveram o acolhimento e segurança que precisavam. Quem é que faz esse acolhimento e essa segurança no começo da vida? Não são os primeiros cuidadores, a família? Entende? Então, quando é uma criança, até os 5 anos mais ou menos, ela não recebeu o abraço suficiente, cuidado suficiente, atendimentos às suas necessidades básicas, é diferente de suas vontades. Não é que tem que atender às vontades das crianças, mas às necessidades sim. E o que é que uma criança muito pequena precisa? Colo, quando precisa, alimento, compreensão. Isso de alguma forma não aconteceu na história daquele sujeito. A ausência. Essa ausência ele lê abandono. Ou um outro quadro que é muito frequente. As pessoas estavam ali, mas não legitimavam o seu crescimento e as suas conquistas. Ele não ouvia, como você conseguiu isso. Parabéns, você conseguiu aquilo. Você consegue mesmo. Então, ele não acreditou nele ou cobrava. Só tirou 10. Só isso é obrigação, não me traga 9. Alguma coisa assim. São dois... O que vai acontecer com esses dois sujeitinhos? Né? Provavelmente, um vai crescer, se autocobrando demais. Então, ele tem que acertar. Se ele tem que acertar, quando ele erra, a sensação de perda é muito mais intensa. Porque ele tem que acertar. Ele começa a evitar o desafio. Ele está caindo na armadilhazinha. Evitar o desafio, então ele não vai tentar tanto. E ele vai ficando com menos conquistas. Vai desistindo de enfrentar. E às vezes foi um bom aluno, às vezes foi um menino, todo mundo achava que ia dar certo, e agora o que aconteceu? Exatamente isso. Todo mundo achava que ia dar certo, isso assusta a pessoa. Ok? O outro é o abandono. Então faltou afeto. O que ele não tem quando tem um problema? Segurança para enfrentar o problema. Ele sabe disso? Claro que não. As pessoas só sentem que o problema é delas e só delas. A família, só de compreender que aquela pessoa está doente e não fazendo o quê, já é um grande passo, porque tudo que a gente quer é ser compreendido. Né? A igreja, então, todas as pessoas próximas que acolher e compreender já está ajudando para chuchu, né? Está ajudando muito, porque ele não precisa ficar se justificando e se explicando, porque ele não sabe fazer isso nem para ele. E provavelmente pensa demais. Essas pessoas ficam refletindo e questionando a sua existência e suas ações com muito mais frequência do que as pessoas saudáveis. Você vê elas paradinhas assim, não, estou tudo bem. Aqui tem um universo de pensamento questionando, eu nunca consigo, eu também não dou certo. Então a autodepreciação é presente constantemente. Logo, se alguém dizer, ei, estou aqui, se precisar, estou aqui. Faz uma grande diferença. Que coisa boa. E você, André? Agora, a gente vai chamar aqui mais um jovem do estúdio, o Vinícius. Pode se apresentar. Obrigado. Boa noite. Meu nome antes, é... Vinícius, de você, desculpa Claro. Interromper o Vinícius, mas eu queria fazer aqui um convite para todos os jovens, tá, pastor Josias? Quando a Andressa estiver falando, ou o pastor, faça igual eu, né? Interrompam, o papo vai ficar mais divertido. E, né, porque às vezes a Andressa está falando uma coisa que você, olha, eu tenho dúvida disso, aproveitem para perguntar. Fica à vontade, pega o microfone do outro, tá bom? Pode falar, Vinícius. Realmente tem sido um momento de muito aprendizado. Boa noite, meu nome é Vinícius Egídio, eu sou membro da Igreja Cristã Maranata da Praia do Canto,
aqui em Vitória, no Espírito Santo, Igreja dos Pastores André Ataíde e Eduardo Rosa. E a minha pergunta, que pode ser tanto endereçada a Andressa ou também ao pastor Josias, decorre de uma promessa feita pelo Senhor Jesus, que está descrita no livro de Mateus, Mateus capítulo 11, em que Jesus diz assim: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos." E logo em seguida ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas." Aqui Jesus utiliza uma expressão muito interessante que é alma, enquanto no decorrer de todo esse programa nós temos falado a respeito da mente. E aí a pergunta que me surgiu é: existe diferença entre as dores da alma e as dores da mente? Andressa, vamos falar o seguinte, você responde do seu ponto de vista da psicologia, até porque você deu um spoiler para a gente aqui antes de entrarmos no ar, sobre esse aspecto de mente e alma. São termos utilizados em épocas diferentes, né? Então, antigamente, nós não tínhamos recursos científicos o suficiente para compreender o ser humano. Então, essa tríade, essa coisa de corpo, mente, espírito, se entendia de espírito, nome alma, psique, psicologia, era o estudo da alma. Entende? Então, são sinônimos. Hoje, nós entendemos cérebro e o funcionamento dele, mente. Então, problemas da alma são problemas da mente. Perfeito. Ok? Vamos então agora ver pelo lado, porque você usou um texto da palavra e é um texto maravilhoso, até porque a promessa do Senhor Jesus ali é encontrareis, né? Ele não coloca uma condição subjetiva ou condicional, ele não apresenta uma situação condicional. Talvez, não, ele diz encontrareis, vinde a mim e encontrareis. E aqui eu gosto de perceber essas situações de uma forma bastante objetiva. Se você não sabe se a dor é da mente ou da alma, busca Jesus, você vai encontrar solução de qualquer maneira, né? A abordagem técnica, profissional, médica, psicológica, nessa percepção de mente, alma, espírito, corpo, está tudo certo, e é isso mesmo. Quanto mais o homem se aprofunda no conhecimento e na ciência, inclusive isso também é bíblico, né, mais perto está a volta de Jesus. Mas seja qual for o problema, seja qual for o sentimento, seja qual for a angústia, seja qual for a tristeza, a dimensão da tristeza que você está sentindo, seja depressão, qualquer outra coisa, o Senhor Jesus está pronto para fazer aquilo que lhe cabe, como Senhor, como Salvador, como abençoador. Amém? Amém. Muito bem. Bom, a gente vai continuar tendo a participação aqui dos nossos irmãos de fora que enviaram a sua mensagem. A gente está em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, né? Já tivemos, inclusive, aqui uma participação do Mato Grosso, da cidade de Cuiabá. Vamos ter outra participação e agora é uma pergunta. E quem vai fazer a pergunta é o nosso irmão Juliano Antonini, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Então, fala, jovem. Bom, sobre o tema depressão, eu tenho uma pergunta. É errado ter depressão? Ter depressão seria uma frieza espiritual? Bom, já que você abordou um aspecto espiritual, eu vou dizer o seguinte. Na verdade, se você pergunta, é errado ter depressão? Não é que seja certo ou errado ter depressão. A depressão é uma condição da vida como qualquer outra condição que o ser humano, pela sua situação, pelo seu corpo, pela sua mente, enfim, possam enfrentar. E, do ponto de vista de questão espiritual, decididamente não é uma questão espiritual, é uma questão física, psicológica, né? A doutora Andressa pode falar alguma coisa sobre isso. Aliás, eu acho que já do que foi abordado aqui, né, Andressa, a gente já viu do que se trata a depressão de maneira geral. Mas, decididamente, a questão da depressão não é um problema de origem espiritual.
eu já disse aqui e vou repetir, não que não existam os problemas de ordem espiritual, existem, mas a depressão é uma condição humana, né, é um problema como qualquer outro problema de saúde, pelo qual muitos têm que passar e têm que enfrentar e têm que vencer. Você quer complementar alguma coisa sobre esse aspecto? Interessante esse esclarecimento, porque um dos fatores que acontece muito nos deprimidos é a autoculpabilização. Eles são culpados de tudo, de coisas que eles fizeram, que não fizeram, porque eles estão investigando o porquê de sentir tanta dor. É um sofrimento muito intenso. E se alguém diz, isso aí é porque você não dá um jeito na sua vida, porque você não muda de vida, porque você não melhora, aí acentua essa sensação de que ele é culpado mesmo. E a possibilidade dele recuperar fica menor, porque o que a gente precisa é que esse viés distorcido da realidade, porque é como se quando a gente chega na vida, nós vamos ganhando óculos, lentes para ler o mundo. E a gente vai ganhando quando é muito pequeno e é de acordo com aquilo que a gente entende quando criança. Então, uma criança que sofreu bullying, então ele ganhou uma lentezinha de que às vezes não gostam muito dele porque ele tem um defeito. A aparência dele desperta ruim no outro. Aí ele pode levar isso para a vida, muito provavelmente se sentir muito mal perto de pessoas, de conhecer alguém, de cumprimentar um estranho. E às vezes ele não sabe que lente é essa. Sabe, eu não fico muito à vontade perto das pessoas, eu sou tímido, então eu sou tímido. Assim as pessoas vão levando essas lentes para a vida e vão acreditando nelas sem saber que um dia elas ganharam e elas podem descartar. Esse viés de leitura que diz que eu não consigo, que é muito do que acontece com o depressivo, não adianta tentar, eu não consigo, isso também pode ser descartado. Mas ele precisa descobrir isso, porque geralmente ele já tentou tudo o que sabia, só que ele não sabia tanto sobre ele o suficiente para tentar de um jeito que desse certo. Entende? E aí, por isso que ele precisa de ajuda profissional. Eu antes da gente tocar, a gente tem ainda uma participação do jovem André. Sim. Tá, mas antes disso, eu queria compartilhar aqui de maneira muito rápida uma experiência que eu vivi com uma pessoa muito próxima, muito querida, que estava enfrentando um quadro de depressão. E é interessante porque quando você vive isso muito perto, você passa a entender melhor, né? E esse tema passou a ser um tema de meu interesse, em função até da necessidade de ajudar. E uma frase essa pessoa me disse que para mim definiu o que ela estava vivendo. Ela disse o seguinte: eu sei que os meus temores não são justificáveis, mas é mais forte do que eu. Essa frase me fez compreender esse quadro, né? Às vezes a pessoa até sabe ou até faz uma conjectura de que não é exatamente aquilo que ele pensa dele mesmo, mas é mais forte do que ele. É isso mesmo? Essa crença nuclear que vai levar para a vida uma leitura de que ele é fraco. Quando é que ele foi fraquinho? Ele foi fraquinho. Provavelmente sua infância teve um marcador aí de dizer que tinha um problema que é muito fraco. Quem são essas pessoas? Muitas vezes são as crianças que são adultinhas. Não tem essas crianças espertinhas que assumem muito? Nossa, a menina não precisa, não me dá trabalho. Eu não preciso nem orientar, porque ela me ajuda, ela ajuda os outros, parece grande. Essa é a criança que depois não vai se sentir tão forte, porque isso que ela assume, ela não deveria. Ela vai entendendo que o problema é maior do que a força dela, porque é isso que é. E na vida adulta ela vai se deparar com o desafio e essa sensação que ficou marcada vai se apresentar. Ei, o problema é maior do que você. Olha como é que a gente constrói, às vezes, achando que está acertando. A gente acha que está acertando. Que bom que já aprendeu, que bom que já se vira, que bom que já foi lá, e não está no tempo dela. Aí, quando vira adulto, tem uma questão lá. É lógico que tem alterações neuroquímicas, né? Uma série de alterações para contribuir com isso. Mas essa leitura da vida, eu não consigo.
tá? E é muito adoecedor e traz um sofrimento muito grande. As pessoas não querem estar nesse lugar. Elas só não sabem sair desse lugar. Muito bem. Posso fazer só uma pergunta? Claro. Isso que você falou agora, de a pessoa não perceber, eu acho que é importante essa autoanálise também, né? Da própria pessoa perceber isso e procurar ajuda, talvez. É interessante, fundamental. É que às vezes ela não tem acesso às informações e às vezes tem uma resistência. Essas questões do senso comum, que vergonha. Imagina, eu com depressão, né? Uma coisa é ter gastrite. Agora, depressão, por favor, eu tenho que pagar minhas contas, eu sou sério, sou responsável, o que eu quero? Ficar no quarto e deixando a vida passar? As pessoas não querem ser e ter esse lugar. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Você falou muito aqui sobre nós adquirirmos, né, momentos de depressão na vida, passar por momentos e ficar por eles às vezes por algum tempo, mas eu queria fazer uma pergunta sobre quem tem isso como uma doença genética. Eu conheço, inclusive, pessoas assim, que a mãe tem, aí a filha, uma das filhas nasceu também, e aí já faz uso de medicação, né? E qual conselho que você dá para nós que, por acaso, igual o pastor falou, tem às vezes um familiar, um amigo, como a gente deve lidar com essas pessoas? Interessante, tem um fator genético sim envolvido, mas ele nunca, como em nenhum transtorno, o fator genético é determinante, ele não é, tá? Ele é somado a. É claro que se você tem um gene pro diabetes, você pode ficar abusando do açúcar a vida toda? Não, né? Como ninguém pode, mas para você fica mais sério. Se você tem um fator genético para humor deprimido, o que você tem que ter cuidado? Com depressão. Então tem que conhecer depressão, os modos de prevenção, porque existem, e começar a se cuidar. Tem alguém na família que traz esse... Aí o que acontece? Geralmente dentro dessa casa as coisas funcionam para contribuir. O que é uma mãe que tem depressão? Uma mãe que de vez em quando está tristonha ou irritada perto dessa criança? Qual a leitura que ela vai ter desse rosto, dessa expressão? Então tem um tanto que é aprendido no contato. E do mesmo jeito que a gente aprende a gostar da vida, porque ela é um presente, a gente aprende também a não gostar, porque ela é um problema que eu tenho que resolver todo dia. É uma batalha. Tem gente que acorda e diz, eu vou batalhar, e não eu vou viver. E a criança vai aprendendo esse olhar aí sobre a vida. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a ouvi-las, né, compreendê-las e também fazer um outro movimento. Se você tem tendência ao diabetes, você não pode comer doce, ter uma vida sedentária, não pode mais o quê, pastor? Não pode deixar de tomar a medicação no horário. Se tem a tendência à depressão, pode assumir um monte de coisa de uma vez para fazer, um monte de compromisso, contar que só uma possibilidade é o certo, eu fiz um plano, tem que ser ele, só ele. Não, vamos lá considerar plano A, plano B, plano C, ser mais flexível, porque diante de frustração, a minha dificuldade é maior, é uma dificuldade em lidar com aquilo que me contraria, é muito frequente no depressivo essa autossensibilidade, hipersensibilidade é aquilo que dói. Então, às vezes, até as dores no corpo são aumentadas também, tá? Então, algo não dá certo, não dá muito certo, por isso vai para terapia, para educar esse vocabulário. As coisas não estão mais ou menos, as coisas estão muito ruins. Então, hoje eu tive um problemão, foi um evento. Então, esse olhar sobre o mundo precisa ser alterado. Outra coisa, estilo de vida rege nossa saúde. Pode ficar perdendo noite sem dormir? Porque já sabe que se não dormir bem, o humor altera. Ele tem tendência aqui a ter transtorno de humor. Então, ele tem que ficar com cuidado com horários, ter uma rotina mais saudável, ter muito cuidado com o que come, tem alimentos que vão favorecer. Então, nada que cafeína não é para você, né? Vamos pensar em outras possibilidades, alguns cuidados preventivos. Ter mais disposição para o novo, porque o depressivo toma muito susto com o novo. Todo mundo estranha, mas aí, isso é uma grande dificuldade. Não, calma aí, vamos ver. Talvez isso é só diferente.
Entendi. Essa é uma forma de ajudarmos, né? Colocando eles para frente. E agora o Pedro vai finalizar aqui no estúdio. Boa noite, sou o Pedro, sou da igreja de Jardim da Penha 1, pastor Júlio César e pastor Adelso. E a minha pergunta vem justamente se o ser humano, ele pode ocorrer de acontecer a depressão mais de uma vez na vida dele. Ele teve a depressão em determinado momento, ele fez o tratamento, esse tratamento ele é eficaz para aquele momento da depressão, ou pode ocorrer de lá na frente ele voltar a ter a mesma patologia. E por que isso acontece, esse caso positivo, né? Sim, é possível, uma série de fatores, entre eles o genético e o estilo de vida, porque se ele teve um episódio depressivo, a tendência é que ele tenha mais, tá? Então, quem vivenciou um episódio depressivo, a probabilidade de vivenciar o segundo é maior, e quando chega o segundo, aí o alerta é total, porque isso pode retornar. Agora, existem alguns outros transtornos que incluem depressão no transtorno, aí seria um outro. Então, apareceu o episódio depressivo é cuidar, precisa identificar se é disso mesmo que se trata, porque existe a depressão recorrente, a depressão maior, porque ela surge muito cedo, quando começa a vida, por exemplo, aos 18 anos, começou o primeiro episódio ou antes disso, então acende um alerta, porque essa não é uma depressão comum e ela deve voltar. Perfeito. Ok? Eu tenho uma pergunta. Doutor, eu já ouvi o termo que é fuga da realidade, onde a pessoa, às vezes, ela procura meios de se evadir daquilo que é real. Por exemplo, o que a senhora deu do doce, né? E eu tive um caso depressivo há alguns anos atrás, onde eu busquei a minha fuga em jogos de videogame. Só que eu quero saber qual que é o limite que vai estipular o que se diz como fuga e o que se diz como um hábito, vamos dizer assim. A diferença de um hábito para um vício, para aquilo que te traz prejuízo, é aquilo que impede que você escolha. Quando você escolhe faço ou não, quando aquilo domina você, eu tenho que fazer, senão não sossego. Se eu não jogar um pouco, eu não vou conseguir relaxar. Aí deixou de ser o entretenimento. E o que isso pode ter a ver com o quadro depressivo ou qualquer um outro? Nós temos um mecanismo espontâneo de proteção de retirada da realidade. Então está lá o sujeito numa situação difícil e aquilo vira um trauma, né? Quando é que a gente tem um trauma? Então, já conversou com alguém que sofreu um acidente automobilístico, um assalto, uma situação muito grave, e aí você vai bater um papo com ele e pergunta assim, ele vai te contando, como é que foi? Ele te conta. Chega num determinado momento que ele fala, não lembro mais, quando eu vi, a polícia tinha chegado, quando eu vi, já estava no hospital, quando eu vi, ele interrompe o episódio e ele recomeça depois. O que aconteceu naquele momento? Aquele é o momento que o cérebro protegeu o sujeito de uma dor muito profunda, então ele retira esse registro com alguns neurohormônios, ele vai alterar esse arquivo de memória, e ele vai dar uma fuga para o sujeito, para aliviar a dor. É tudo para proteção, né? Então, o estresse pós-traumático traz muito disso. A pessoa traumatizada vai sair de cena, porque dói muito e depois ela volta. Agora, imagine uma situação, uma criança que constantemente sofre algum tipo de dor. Ela já sabe que a dor vem, antes da dor vir. O que ela aprende a fazer? Quando você conhece alguém que, eu tinha uma privação, uma necessidade, uma violência, uma negligência, ela aprendeu a sair de cena na hora que a dor vem. A gente vai dar um nome para isso, né? Então ela vai para a vida toda vez que tem algo desagradável, o que espontaneamente vai fazer sair de cena? Tá lá na fila do banco, já foi. Foi para nem sabe, né? Tá no automático, já viajou. Mas não foi para lugar nenhum. Geralmente eles não sabem o que você estava pensando. O que você estava pensando? Nem sei. Esse é um mecanismo de defesa que muito usado, como tudo na vida, vai tirar a atenção do sujeito, é um problema. Perfeito, obrigado. Bom, a gente está
já caminhando para o encerramento desse programa. E, aliás, todo o conteúdo que a gente faz aqui é difícil, né, André? A gente, quando vai terminar, a gente fica triste, porque é tão gostoso, é tão bom, a coisa é tão interessante aquilo que a gente vive aqui, mas o tempo, né, a gente tem que obedecer ao tempo. E nesse encerramento, a gente traz sempre uma palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela vem e ela completa. A palavra de Deus vem e ela nos dá aquele a mais que qualquer recurso que essa vida nos ofereça, em qualquer área da nossa vida, não pode dar. A vida nos permite ir até um determinado ponto. Por mais pleno que sejamos aqui nesta vida, o Senhor vem com a sua palavra e nos entrega alguma coisa a mais. Então a gente vai ouvir agora uma mensagem, e essa mensagem vem de Santa Catarina. O pastor Márcio Braz é quem vai trazer para nós. Então, fala, pastor. A paz do Senhor, jovens. Uma satisfação muito grande poder participar aqui desse quadro Os Dias da Minha Mocidade. Foi colocado para nós aqui um tema sobre depressão. E eu gostaria de ler um texto aqui da palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 6. Que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Vivemos uma sociedade, jovens, cada vez mais acelerada, exigente, consumista e estressante. E alguns, pela impossibilidade de acompanhar esse ritmo, têm se tornado pessoas ansiosas e depressivas, motivo de pesquisas por estudiosos do assunto. Precisamos nos prevenir, jovens, para não sermos atingidos por ela. Não podemos pensar que a vida é um parque de diversões, porque não é. Onde tudo é alegria e festa, porque não é. Lá no livro de Jó 5:7, nós vamos ver e aprendemos ali que o homem nasce para as dificuldades, tão certo quanto fagulhas que voam para cima. Olha, muitos são os fatores que levam a pessoa à depressão. Uma doença que pode atingir qualquer ser humano, independente de sua posição social, do seu credo, da raça ou de cor. Mas a palavra, a Bíblia, nos mostra que mesmo os gigantes da fé, os homens que tiveram muitas experiências com o Senhor, ficaram deprimidos. A exemplo, nós poderíamos citar Jeremias, Elias, Jó, Jonas, Paulo, né? E tantos outros. Portanto, cristãos também podem ser atingidos por essa doença. Elias sentiu-se profundamente aqui no texto deprimido, mesmo depois de uma vitória sobre os profetas de Baal. E por causa do desgaste emocional durante a batalha, ele se deprimiu diante de uma simples ameaça de Jezabel. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si mesmo, ou seja, chegou ao fundo do poço.
Mas, meus queridos jovens, o Senhor tinha um plano restaurador para a vida de Elias. E o Senhor tem um plano para a vida de cada um dos jovens. Ou seja, o Senhor proporcionou a Elias um tratamento completo para o seu corpo, alma e espírito, né? O homem é uma trípode: corpo, alma e espírito. E conforme a passagem aqui de 1 Reis que nós lemos, vemos que Deus contempla o ser humano com a cura da depressão integralmente. Ele cuidou de alimentar o profeta Elias, deu descanso para a sua alma e confortou-o espiritualmente. Uma das formas de prevenir a depressão é não deixar que coisas ruins se acumulem em nosso coração. Não podemos guardar mágoas, mas rasgar nosso coração diante de Deus. Uma pessoa deprimida tem que procurar um médico, usar medicação correta, alimentar-se e exercitar-se, mas, sobretudo, queridos, buscar o consolo no Senhor, porque sem a sua ajuda, o tratamento ele fica incompleto. Deus tem sonhos para a nossa vida, tem sonhos para você, jovem, e o seu poder curador nos atinge de forma completa. Deus nos trata quando estamos deprimidos. Ele sempre vai nos dar forças para sairmos do fundo do poço. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida que dessedenta a sede da alma e que nos faz estarmos bem diante do nosso Deus. Que o Senhor possa vos abençoar e que a cada dia você, jovem, possa encontrar no Senhor refúgio nesta hora. A paz do Senhor a todos. Obrigado, Márcio, pela sua participação, pela mensagem que foi enviada para os nossos jovens. Recebemos aqui a bênção do Senhor. Bom, a gente está chegando ao final, né, dessa edição. Estamos felizes aqui porque tivemos uma oportunidade de tratar de um tema que é um tema que a maioria ou uma grande parte das pessoas não tem acesso, não sabem como lidar com isso. Até hoje, muitos certamente pensavam de uma maneira equivocada em como fazer essa abordagem, como se movimentar nesse sentido. É um tema de saúde pública, é um tema de saúde individual, de saúde familiar, e que precisa ser encarado e precisa ser tratado. E eu queria abrir aqui para a doutora Andressa para que ela fizesse os seus comentários aqui nesse momento em que a gente está encerrando o programa. Um prazer poder discutir esse assunto e gostaria de falar, se alguém que está assistindo, né, atravessa uma situação assim de se sentir muito pequeno, muito incapaz e que parece que não tem saída, e às vezes você sente isso há muito tempo, e você duvida que alguém possa de verdade te amar e cuidar de você, e porque foi assim que você viveu muito tempo, sem que alguém de verdade cuidasse de você. Faça diferente. Seja o primeiro a cuidar muito bem de você, a preferir você e a escolher o melhor para você. Não espere que outra pessoa faça isso. Seja o primeiro. Ouse fazer diferente do que toda a sua história te trouxe, porque assim você vai ter saúde. Fechamos com chave de ouro, né, André? Com certeza. Andressa, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Eu vou usar uma frase que é recorrente, mas ela é muito sincera. Já fica convidada para em outras oportunidades a gente tratar de temas afeitos à sua área profissional, porque tem sido realmente um prazer e um aprendizado muito grande tê-la conosco aqui. Amém. Aceito o convite. Muito bem. Minha colega Andréia.
Posso fazer a minha consideração final, né? Pode, o microfone Agradecer é seu. a todos aqui. Eles se soltaram, você viu, né, pastor? Foi só falar, pode perguntar, eles começaram, né? Agradecer a Andressa, sempre um prazer. E eu quero agradecer os jovens do roteiro. Eu já sei quase o nome deles de cor, mas eu fico com medo de esquecer algum. Então eu vou ler João, a Karina, a Maritza, Raíssa, Thalisson. Muito obrigado por essa ajuda aqui com o programa, com o roteiro. Vocês são muito especiais. Muito bem, vocês jovens, obrigado por estarem conosco aqui, foi um prazer, uma alegria, paz do Senhor. Bom, eu quero contar um segredo aqui, a Andréia citou aqui os nomes da equipe de produção, eu sempre digo que é um programa de jovens feito para jovens, apesar da minha presença, de repente o pastor Amadeu, o Fernando Pita, os demais, né, que já passamos dessa fase, mas é de fato um programa de jovens. Essa relação que a Andréia acabou de citar aqui de nome, são jovens, irmãos nossos, que produzem esse programa, são eles que fazem os planejamentos, convidam os pastores, os especialistas que vêm, fazem o roteiro. A gente aqui só tá, eu e a Andréia, para a gente apresentar, né, o programa e não atrapalhar, porque o trabalho que eles fazem é esse, e que é um trabalho muito bem feito e, aliás, eu gosto sempre de dizer uma coisa. Há uma coisa que nos move, é a sua oração. Então, continue orando por nós. Você jovem, é para você mesmo. Continue orando por nós, pela equipe de produção, pelo nosso canal, para que o Senhor abençoe, faça chegar a mais pessoas e aproveite esse conteúdo para evangelizar. É isso mesmo, você conhece alguém que está passando por depressão? Envie esse conteúdo, porque aqui nós abordamos os aspectos técnicos, científicos, de saúde e abordamos também os aspectos espirituais, tá bom? A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com mais um tema. A todos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.